Gradiente Model 80, amplificador clássico da indústria nacional dos anos 70. Eu vou usar esse aparelho aqui para mostrar, tá? Não é para ensinar, é simplesmente para mostrar para quem tiver interesse, para quem tiver curiosidade, como eu faço para deixar os meus equipamentos limpos por dentro. Eu trabalho há muitos anos com eletrônica, então digamos que eu sou um especialista nesses equipamentos e eu sei exatamente o que pode e o que não pode fazer na hora da limpeza. Então vejam que esse aparelho aqui está bem sujo, então eu vou usar ele como modelo. Geralmente eu não filmo esse tipo de coisa, tá? Mas vou filmar aqui porque de certa forma eu vou ensinar o que não pode fazer. Então eu vou, conforme vai passando o vídeo, eu vou dizendo aí o que é proibido fazer. Por exemplo, uma coisa que é proibido fazer é lavar VU. Tá? Os VUs dos equipamentos nunca podem serem molhados. Tá? Então vai acontecer problemas e eles vão falhar. Tá? Mas o resto, como esse equipamento aqui é um equipamento super simples, o resto aqui tudo pode ser lavado. A coisa mais importante de lavar é tirar todo o sabão. O enxágue é mais importante que a lavagem. Tá? Se não for enxaguado direito, vai ficar sabão e vai causar oxidação. Água pura não faz oxidar as coisas. Tá? Ela só tem o tempo ao lado dela. Então a água, se ela tiver tempo para enferrujar alguma coisa, ela vai conseguir fazer isso. Mas isso é uma coisa que a gente vai tirar da água, essa possibilidade de ter tempo. A gente vai, depois no final desse vídeo, fazer a secagem do equipamento de maneira acelerada. Tá? Então é por isso que não enferruja. E tirando esses depósitos de sujeira aí, a gente vai estar tirando um monte de resíduo químico que foi se depositando aí ao longo do tempo, e esses resíduos químicos é que acabam fazendo o equipamento oxidar mais rápido. Tá? Então, se tinha um processo de oxidação rolando, que nem lá no cantinho, esse processo vai parar depois que a gente lavar. Aqui tem um processo de oxidação, vejam ali. Tá? Ali está ficando verde nos conectores RCA. Então vejam que tem processos de oxidação já iniciados aí. Tá? Então com a lavagem a gente vai estancar eles, a gente vai tirar esse agente químico que está causando isso aí. Ali tem oxidações no pé do transformador, tem muita poeira aqui que a gente vê que é de muitos anos. Tem oxidação ali naquele cantinho, ó. Tá enferrujado lá, debaixo daquela trava. Aqui no meio dos dissipadores tem bastante poeira. Isso aqui eu já fiz o processo de jato de ar, tá? Então toda a sujeira que tinha aqui, a grossa, já foi embora. Então aqui a gente tem oxidações ali nesses conectores, nos RCAs, na parte traseira. Aqui desse lado tá bem bonito, tem os pontinhos de ferrugem. Mas tá bonito. Aqui o lado dos conectores está bonito também. A placa aqui tem bastante poeira, certo? Então mais é esse lado de cá que entra mais poeira pela tampa, aparece. Nessa região aqui, ó, parece que tem um manchado. Aqui eu quero mostrar o lado de baixo. Algum inseto viveu aí por algum tempo. Olha só. Ele está bem bonito, as soldas estão bem íntegras. Só tem alguma mexidinha aqui nessa região. O resto parece estar tudo bem legal. Então veja aqui onde as mãos acabam pegando ele, vai ficando manchado, ó. A gente acaba deixando gordura. Então uma lavagem a cada 45 anos é interessante. Tirar esses depósitos de materiais biológico, material químico que vai ficando. Então vou fazer aqui um full detail, como o pessoal faz nas motos. Lavar tudo, né? Bom,
Então eu vou mostrar agora o compressor que eu uso para fazer esse tipo de serviço. O compressor que eu uso é esse aqui, é um Schultz ar direto. Tá? Então eu uso esse dispositivo aqui para pintura, eu coloco o detergente aqui dentro. Agora uma dica do que não pode: a gente não pode usar um detergente que tenha soda, tá? Soda cáustica. O bom, se não precisar, é usar um produto, um sabão sem soda cáustica, tá? Porque a soda cáustica ataca realmente os terminais dos componentes. Então eu vou usar um sabão industrial que não tem soda cáustica. Então veja aí que eu já estou dando a segunda dica do que não pode usar para lavar um vintage. Outra coisa, aqui é um ar direto, é uma pressão fraca, ele não é forte, então um compressor assim não tem como arrancar nada, tá? Ele não tem condições de fazer estragos na placa. Então a pressão que vai sair daqui vai ser mínima, tá? Não vai conseguir estragar nada. Mas já vai ser suficiente para conseguir lavar os fios e lavar os componentes de maneira adequada. Então olha aí, ó, acho que é a terceira dica que eu dou do que não pode fazer. Não pode usar compressor forte, tá? Porque o compressor forte vai realmente entortar tudo, vai amassar, vai arrancar fora componente. Então agora a gente vai para o próximo passo, que eu vou preparar o local onde eu vou fazer esse trabalho, tá? Bom, o aparelho está aqui num dos banheiros da casa. Aqui está a pistola de detergente, eu botei um pouco menos da metade. Tá? Tapetinho aqui no chão. É bom para a gente não acabar arranhando o aparelho. Então, a gente vai ter que virar ele algumas vezes. E é bom ter esse tapetinho aí para não acontecer nada. Então, uma dica do que não fazer é não usar um tapetinho. Então a gente tem que usar um tapetinho para não bater canto e esse tipo de coisa, certo? Então agora eu vou molhar ele, tá? E vou depois entrar com o sabão para a gente começar a lavar, tá? Bom, agora então é o momento que eu vou entrar com o compressor para usar aqui a pistola com sabão. Então vai fazer muito barulho, não vou ter como falar. Então eu vou, na verdade, gravar um pouquinho aqui do processo e depois já vou interromper, porque é muito barulhento o compressor, então não dá para ficar gravando aqui com esse barulho todo. E também manuseando a pistola aqui e mais a câmera, tá? Então eu vou só mostrar aqui. Parte do sabão já foi, veja aqui, tudo ensaboado. Já deu para ver que apareceu já a cor dos componentes. Os fios ali já ficaram bem mais brancos, tá? Eu uso um detergente assim, não tem mais marca, mas é um detergente sem soda, tá? A soda ataca o zincado aí e realmente estraga, tá? Então agora eu vou pro enxágue, tá? Primeiro enxágue.
Que maravilha, um banho refrescante depois da lavagem. Essa água aqui vai terminar de tirar totalmente o sabão do interior dos lugares que pudesse simplificado. Então, fazendo isso aqui, eu fico tranquilo quanto a resíduo de sabão. Tá? O resíduo de sabão realmente estraga as coisas, então a gente não pode deixar resíduo nenhum de sabão. Tá? Então, essa parte aqui é uma das partes mais importantes, é o enxágue, onde eu vou tirar todo o sabão que ficou nele. Esse equipamento aqui é um caso fácil, porque ele é pequenininho, cabe aqui num tanque. Tá? Mas equipamentos maiores, precisa fazer uma outra logística para conseguir fazer isso. Então não é fácil, eu não estou sugerindo para ninguém que faça esse tipo de coisa, certo? Isso aqui é uma forma que eu faço de maneira profissional e é a forma que dá certo. Tá? Então, conforme vai passando, eu vou dizendo aqui o que se pode fazer e o que não se deve fazer. Tá? Eu vou virar ele aqui dentro da água algumas vezes. Vejam que ele está submerso. Não tem sabão aqui, vejam que está limpinha a água, não faz espuma. Então eu já estou tranquilo, tá? Que não ficou sabão dentro do aparelho. Tá? Então, eu vou virar ele aqui algumas vezes, de maneira que eu tenha certeza que todos os lados dele aqui ficaram dentro da água. Então a água tomou conta de tudo, vejam. Está tudo tomado da água. Tá? Então não tem como ficar sabão. Esse sabão que poderia ter ali dentro vai ficar diluído. Vejam como já ficou muito mais bonito. Olha só. Então as coisas voltam mais ou menos como eram novas aqui praticamente. Esse aparelho está em muito bom estado. Agora que ele está bem enxaguado, eu vou começar a fazer estufa de secagem, que é uma etapa também muito importante do processo, onde a gente vai garantir que ele vai secar bem rápido, não vai ficar muito quente. Tá? Então tá aí outra dica, a gente não pode aquecer muito o equipamento. Tá? Não podemos colocar uma temperatura, por exemplo, 80 graus. Tá? A gente tem que trabalhar com uma temperatura mais baixa para secar ele, tá? Com ar forçado. Essa água aqui eu vou aproveitar para outro fim, tá? Não se preocupe, não vai fora. Eu tento sempre economizar o máximo de água possível. Aqui está uma das etapas mais importantes da limpeza de um receiver ou de algum equipamento eletrônico, por exemplo, uma placa-mãe poderia ser, alguma coisa assim. A gente tem que secar isso rápido e de maneira eficiente. Tá? Então, o que eu uso como estufa? Uma caixa. Fiz um buraco aqui no canto, coloquei aqui o bico de um secador de cabelo. Tá? Eu vou iniciar com ele no fraco, tá? Não vou botar no forte por enquanto. E vou dar uma controlada na temperatura com isso aqui, certo? Então a gente vai controlando aí o processo. Então eu já devo estar a 1 hora aqui no processo de lavagem e de enxágue. Tá? Então agora a gente vai iniciar o processo de secagem. Vou deixar fechado aqui. E depois eu venho aqui para verificar se eu preciso aumentar aqui a temperatura ou assim mesmo está evoluindo bem. Tá? De vez em quando eu venho aqui e viro ele para que tudo possa secar de maneira uniforme. Então, se algum sistema fechado, por exemplo aqui o pé do equipamento só pode evaporar para cima, então essa água daqui de dentro não vai sair. Então a gente tem que ir virando o equipamento para que a água consiga evaporar de todos os lugares. Tá? Tem que sempre virar ele, certo?
Passaram-se alguns minutos já, coisa de meia hora, então já tem 47 graus. Tá. Aqui na frente está mais quente, então por isso que a gente tem que ir virando ele. 39 graus. Tá. Então ele está secando. Então eu vou continuar mais um pouco de tempo esse processo. 50 graus aqui na placa, tá bom. Então essa temperatura aí tá muito adequada. Já deu aí um bom tempo de secagem. 45 graus. 45 graus. 46 graus. 49 graus. 52 graus o transformador. 47 graus lá na frente. Então a temperatura foi adequada, ó. Não ficou muito quente, nem muito frio. ,50 graus aqui atrás. Então já vou tirar daqui da estufa. Então agora continuar a secagem desse transformador aí de uma outra forma. Uma forma mais direcional a ele. Equipamento aqui na bancada novamente. Agora a gente pode ver o resultado lá da limpeza. A gente vê ali pontos de ferrugem. Tá? Não é da lavagem. Já estavam ali antes, como eu mostrei. Lá também, naquele canto. É um pouco difícil de mostrar. Aqui no meio a gente pode ver que embaixo da sujeira tinha pontos de ferrugem. Aqui no meio ficou bem bonito. Os fios ficaram brancos novamente. A placa aqui ficou bem bonita. Parece que as cores das coisas retornaram. Aqui ficou uma sujeirinha. Vamos ver o painel frontal daqui de trás. Então vejam que ficou bem limpinho. Chave de power aqui, o knob de volume. Agora dá para perceber alguns detalhes que ficavam difíceis de ver com a sujeira que ele tinha. Ali tem um resistor, embaixo o original torrou. Então aconteceu aqui e parece que do outro lado também, ó. Alguém trocou o resistor lá. Esses resistores que costumam a incendiar, a gente tem que colocar alto da placa. Não podemos colocar ele em cima da placa como tá esses aí, tá? Tem que deixar os terminais mais longos para que, se eles incendeiem novamente, eles não queimem, não carbonizem a placa, certo? Então eu vou dar uma geral depois nisso, mas do jeito que tá, ele tá funcionando, tá? Já tem um outro vídeo aí no canal mostrando ele funcionando. Tô desentortando aqui uns componentes. Fiquei bem satisfeito aqui com a limpeza. Apareceram aqui detalhes que não tinham aparecido. Vamos olhar o painel traseiro aqui. Ficou bonito, tá? Tem que dar uma polida aqui nesses RCAs
com a micro retífica e o disco de escova, tá? Olha só, é um tipo de zinabre, mas não é aquele grave que acontece que fica esverdeado. É um outro tipo de zinabre, uma poeira muito persistente, tá? Aqui tá tudo bem bonito. Vamos ver a frente. A frente eu já tinha tirado para lavar. Então, a frente está igual. Aqui é o lado de baixo dele. Então veja que ficou bem limpinho. A placa tinha um inseto morto por aqui, agora está bem limpo. Dá para ver bastante detalhes. Olha que beleza. Bom, e agora o que eu vou fazer para manter esse transformador quente aí por um bom tempo, até que ele realmente consiga evaporar toda a água que possa ter ficado ali dentro. Vou usar essa fonte aqui de 7 volts, 1,5 ampere e vou ligar nesses resistores aqui embaixo, ó. Tá? 2 resistores de 4 ohms, então vai dar 8 ohms. Vou deixar posicionado aqui no meio, ó, em cima da própria espia dele. Então o resistor, um canto dele aparece aqui, nesse lado. Deixa eu ver. Aparece o cantinho dele aqui desse lado. E outro canto aparece aqui, ó. Então vai estar passando bem embaixo do transformador. Então essa fonte aqui vai ficar submetida a 1 ampere só, não vai ter problema nenhum. E 7,5 volts ao quadrado divididos por 8 ohms, que é o que vai estar ali embaixo, vai dar em torno de 7 watts. Então eu vou estar colocando 7 watts de calor aí embaixo desse transformador. Os resistores vão ficar na volta de 50 graus ali embaixo, tá? 50 graus é tranquilo. E aí eles vão manter esse transformador quente até amanhã, tá? Então amanhã sim eu vou poder ligar o aparelho, porque eu vou estar tranquilo, sabendo que toda a água evaporou aí de dentro, tá? Se é que tem água, tá? Então eu faço isso só para garantir, manter o transformador quente por mais tempo. Encerrando aqui a parte da secagem do equipamento. Sucesso aqui na empreitada. Os resistores estão aqui embaixo ainda. Vou mostrar aqui a temperatura do transformador. 55 graus mais ou menos. Então quer dizer que eu consegui deixar o transformador mais quente do que o resto, certo? Então agora eu tenho certeza que ele está completamente seco. Esses resistores estão aqui há umas 24 horas, tá? Então eles estão ligados aqui numa tensão de 7 volts, é um resistor de 8 ohms, 4 mais 4. Então teve uma dissipação de calor aqui debaixo do equipamento. Então fez secar tudo certinho. Vejo que as ferrugens aqui foram reveladas, tá? Mas isso já estava antes debaixo da sujeira. O que acontece é que a tampa do equipamento fica com as aberturas desse lado de cá somente. Do lado de cá não tem abertura nenhuma. Então por isso que não oxida muito do outro lado aqui. Não entra muita poeira. A poeira acaba descendo aqui, ó, em cima do transformador e em cima dos dissipadores. Veja que está bem limpinho, tá? Falta polir aqui os RCAs, ainda vou fazer isso. Agora em seguida eu vou trazer um outro vídeo. Eu vou ligar ele a primeira vez depois dessas 24 horas aí de secagem, tá? Então vamos ver como é que ele vai se comportar. Gradiente Model 80 em pleno funcionamento já, depois de ter sido higienizado. Agora ele tem a placa limpinha, transformador limpinho, a fiação limpinha. Vejam como ficou bom. Aqui no meio dos dissipadores acabou oxidando porque desceu algum tipo de
contaminante, algum tipo de umidade que ao longo do tempo foi fazendo o seu trabalho de corroer aí embaixo. Então é muito bom poder tirar essa camada que foi se acumulando aí ao longo do tempo. É gordura de panela, é material corrosivo, por exemplo, maresia. Então isso vai se acumulando aqui embaixo pelas grades de ventilação da tampa e vai danificando o chassi. Então a gente tem que tirar, tem que limpar, tá? Porém, o detalhe é o serviço ser feito por um profissional. A gente tem que entender tudo como funciona dentro de um equipamento para conseguir entender como uma lavagem de um equipamento vai dar certo, tá? Se a gente não entender, a gente não vai conseguir entender tudo que pode acontecer, as reações químicas, os problemas de eletrônica que podem dar, tá? Mas entendendo tudo isso, toda essa parte, a gente consegue fazer uma limpeza, uma lavagem do equipamento sem causar nenhum tipo de prejuízo e deixando o equipamento melhor até do que antes. Ele está ligado aqui, eu estou tirando a potência máxima dele, veja que ele está ceifando ali em cima os dois canais, está saindo perto de 18 watts dele. Veja aqui que os controles estão atuando, ó. Tá. Aqui o balance, tá. Aqui a chave do speaker, aqui o volume, atuando perfeitamente. Aqui o monitor tape, tá. Esse aqui que eu estou mexendo é o mode estéreo mono, como está entrando o mesmo sinal, 2 kHz os dois canais, fica igual. Aqui é o loudness, como é 2 kHz não muda nada, porque o loudness atua nos agudos e nos graves, tá? Aqui é o filtro high, então já começa a atuar aqui um pouquinho 2 kHz, e aqui na ponta é o mute, tá? Então todas as chaves estão atuando, seletor, ó. E o equipamento está entregando aí, nessas cargas aí de 8 ohms, essa potência aqui em cada canal. Então 36 watts eu estou tirando dele, aqui perto do ceifamento. Em seguida eu vou trazer mais vídeos fazendo as medições corretas dele, usando os medidores de distorção, para saber exatamente que potência ele entrega, tá? Com a alimentação de 110 volts, que é a nominal desse aparelho. Então veja aí como ficou boa a limpeza. A água não estraga os componentes, o que estraga são os corrosivos, tá? E o detalhe de que se a gente deixar a água por muito tempo, ela vai ter tempo de enferrujar as coisas. Como eu não deixei a água muito tempo, foi 2 horas até ele secar completamente com ar forçado, então nada oxida. Nem a oxidação que já tinha oxida, tá? Então não dá tempo. A água, ela sendo pura, tá? Eu considero pura essa que a gente bebe, a água potável. Então essa água pura, ela não tem essa capacidade de enferrujar as coisas tão rapidamente. Precisa ficar horas molhado, talvez dias molhado para enferrujar. Então aqui vocês veem um caso de sucesso, uma limpeza bem feita por profissional, tá? Então aí só pode dar certo. Uma coisa que nunca pode fazer é secar esse tipo de equipamento no sol. Se a gente colocar ele no sol, o sol vai botar UV aqui na serigrafia, vai estragar o painel. O UV ele mexe na anodização, ele estraga a serigrafia, tá? Ele muda a cor das coisas, ele ataca os fios, então os fios vão ficar quebradiços, vai danificar a fiação com o tempo, tá? Vai desbotar as tintas. Então nunca seque nenhum tipo de equipamento eletrônico no sol, nunca deixe no sol, exposto ao sol, até porque o sol ele não tem um calor que seja uniforme, tá? Então a gente vai botar o sol de um lado, a umidade vai ir para o outro lado.
Então a umidade vai fugir da onde está quente, então o certo é a gente colocar ar forçado, criar uma estufa de ar forçado para poder secar, tá? Porque secando numa estufa a gente tem certeza que realmente vai estar tudo seco. E a secagem do transformador, como eu mostrei, ele ficou em 50 graus, então uma temperatura ótima para secar um transformador. Ficou 24 horas praticamente e hoje já está funcionando, ou seja, um dia depois, eu fiz isso numa noite, a limpeza, e na outra noite eu já estou com o equipamento a pleno funcionamento. Até os mau contato que tinha nas chaves, parece que resolveu. Tá? Então, olha, ficou perfeito. Então é isso aí, um abraço.